O maior patrimônio do Centro de Medicina Laboratorial são as pessoas, as que trabalham em nossas unidades e as que são atendidas por nós. Estamos presentes em 17 municípios do Rio Grande do Sul e 6 em Santa Catarina. A rede CML mantém parceria com 8 hospitais gaúchos e 6 catarinenses. Aonde você estiver, estaremos contigo para oferecer qualidade a serviço da vida. Colocamos à disposição de milhares de pessoas nossos laboratórios e nossas unidades móveis para atendimento a domicílio e empresarial. Centro de Medicina Laboratorial, você conhece, você confia. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira, sempre com assuntos especiais trazidos pelo Prana Energia Vital. E hoje nós vamos falar sobre vida extraterrestre e a espiritualidade. Estou aqui com a Fernanda do Prana, que todo mundo adora e o pessoal comenta muito quando ela vem aqui para os nossos programas, e com o Tom Miller, que também estuda toda essa questão dos extraterrestres, até para nosso entendimento realmente. Por vezes, quando a gente tem alguma dúvida, enfim, vai ser muito legal ter esse papo com ele também. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, aqui na Conecta Mais, em 2 horários, às 7 da noite e hoje às 9h15, para quem não conseguir acompanhar na horário das 7. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Estou muito feliz em vestir Beneduzzi, inclusive nesta época de muitas cores. Eu estou adorando assim essa mistura e nossa, para quem quiser aproveitar e usar a cor, é a época, então passa na Beneduzzi. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Kiron, Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros cursos que a Kiron tem para te oferecer. Ao Sicredi, gente que coopera cresce. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui na Placidina de Araújo, você encontra uma esquina linda com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença
e a Ótica Bem Ver, com acessórios, relojoaria, com joalheria e perfumaria francesa, óculos de grau, de sol, enfim. Então passa na Bem Ver, que também é um mar de opções para ti. Então, agradecendo a todos, eu gostaria de dar aqui o meu boa noite ao pessoal que está comigo, inclusive ao Ananias, que está aqui conosco, que eu esqueci de apresentá-lo no início do programa. Sejam bem-vindos, Fer, mais uma vez aqui no programa. É sempre bom estar aqui. Um beijo especial pro pessoal que assiste a Conecta, né? Várias pessoas entram em contato. Ai, tu é a lá da Conecta, né? Eu acho que eu já quase tenho um crachá, né? É sempre bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho das minhas viagens, né? Da minha viagem, de olhar para a experiência, daquilo o que a gente veio fazer aqui, por que eu vim nesse personagem. Então, toda vez em que eu posso, de alguma forma, transmitir aquilo tudo que eu estudo e que eu tento entender, é uma honra. Obrigada, Maravilha, Laura. imagina. E Tom, mais uma vez na Conecta também, e hoje falando em especial sobre essa questão extraterrestre, essa questão de vida fora do nosso planeta, aqui, no planeta Terra. Como tu vê isso? Tu é apaixonado e curioso também, né? Porque para quem estuda, precisa ter toda essa questão de busca, né? Com certeza, acho que curiosidade é a primeira coisa, né? Uhum. Boa noite ao pessoal, ao Ananias, Fê, Laura. Acho que a curiosidade desde pequenininho já instigava a procurar por causa da minha família, já tinha os casos na família, então foi só uma questão de ir desenvolvendo a ideia, processando que aquilo poderia ser algo realmente palpável e hoje, né, mais de 15, 16 anos depois a gente está ainda aí, procurando a vida extraterrestre. Com certeza. Olha só, Fer, quando a gente vê realmente o Tom, ele trabalha muito com essa questão de pesquisa, procura, até depois também ele nos trouxe alguns materiais aqui que são registros, sim, vindos tanto da aeronáutica brasileira quanto de fora também, né, Tom? Então a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso também, porque são ofícios, registros que a gente não tem como dizer, não existe, porque de alguma forma se apresentam. E Fer, quando a gente pensa que esse mundo, ele é algo... por exemplo, existe o planeta e fora isso é infinito. Então, dizer que somos únicos no existir é difícil, né? No meu coração, chega a ser até arrogante. Eu acho que é algo arrogante, assim, de estarmos humanos, né? Porque já sempre gosto de repetir que no meu coração nós não somos humanos. Nós estamos vivendo uma experiência humana. Nós somos seres de luz. Então, dentro de várias linhas religiosas, da Igreja Católica, que seja o pessoal do Espiritismo, né, que olha para essas almas, para esses espíritos, né? Então, entender que nós estamos vivendo uma experiência humana. Nós não somos humanos. E dentro de tudo isso que foi criado, e nós não sabemos o que é, né, nós criamos dentro da nossa crença e da nossa forma humana e das limitações que nós temos, nomes, né? Deus, Buda, Jeová, Brahma. Nós criamos divindades para nos conectar a esse todo, porque nós não sabemos o que é. Né? E não é porque a gente não sabe o que é, ou porque a gente não acredita que não existe. Né? E vejo isso todos os dias no prana, e nas pessoas que a gente conhece, que a ciência diz que uma pessoa não poderá mais engravidar e ela engravida. Que uma doença não tem cura e a pessoa se cura. Então, não é porque a gente acredita no milagre ou não que ele não deixa de acontecer para nós ou na nossa família. Né? Então, se for verdade ou não, a gente não sabe. Tem papéis que mostram? Sim. Tem a ciência que diz que uma coisa não pode acontecer e ela acontece? Tem. Que quem estiver ouvindo hoje aquilo que o Tom vai trazer, né? De forma que é a paixão da vida dele, os estudos dele, que a gente possa abrir o nosso coração para as possibilidades. Sabe, que a gente possa assistir o programa dizendo assim, e se for verdade? O que eu poderia fazer com isso? Né? Porque, sim, não são todos que estão abertos a isso. Como não são todos que estão abertos para jogar futebol, para ter um outro hobby. Né? Então, se a gente sente o chamado, se chama a atenção, olha para isso. Pode ter algo aí de extrema importância que pode dar mais sentido na tua passagem humana aqui na Terra.
Olha só, e talvez essa busca... Olha como a Ananias fica bonito com a Fer na tela, né? Eu botei verde pra combinar com ele hoje. Ah, tu viste? Quando a gente convidou ele aceitou o convite, né? O Tom disse que ele viria, daí eu tive que combinar com ele. Né? Com certeza. E quando a gente vê essa questão de ver diferente, olhar diferente, Tom, vemos também o fato de que algo, como tu falasse, vem da tua família, algo que o pessoal já tinha alguma curiosidade, ou já estudava, enfim. Como tu vê isso hoje para poder trazer para as pessoas e dizer, sim, eu acredito, busco e quero mostrar como tudo isso funciona? Como tu vê isso? E como tu pode nos passar também sobre esse existir? Eu costumo usar um questionamento, uma reflexão, quando eu comecei a estudar, logo apareceu de cara para mim, Laura, que mesmo que a gente tire todas as hipóteses da vida extraterrestre, que a gente pense só até a ponta do nariz, somos os únicos no universo, só existe o nosso planeta, ele é lindo, belo, perfeito, só que se a gente for pela história, a gente sabe que um meteoro gigantesco veio aqui e dizimou, né, seres majestosos, né, e trouxe com ele vida, né? Um meteoro traz vida, traz partículas lá de fora, e quando é de fora é extraterrestre, né? Então muito da vida também se dá desses detritos que vêm de fora para os planetas, né? Assim como acham vida em Marte hoje, em Júpiter tem vida. Quando falam vida, todo mundo pensa já no Ananias, pensa no ETzinho verde, né? Mas às vezes já começa com algo muito microscópico, que é uma vida, né? E vem de fora. Então é extraterrestre. Já começa aí, mesmo que não acredite em nada, zero de extraterrestre, no fundo, em algum momento da história, vai ter algum extraterrestre sendo contado em algum momento, né? Só que as pessoas não dão conta disso. E a partir disso, estudando a evolução do ser humano, do planeta, lá por 2005, se eu não me engano, eu nunca tinha visto nada. Eu só ouvia falar, né? É sempre aquela coisa, mas eu quero ver. É ver pra crer ou crer pra ver, né? Na época, né? O ver pra crer. E eu tava indo pro colégio, calçando os tênis, estudava à noite já, eu trabalhava na Polícia Civil, eu estagiava na Polícia Civil ainda. E quando eu tava calçando os tênis, eu senti, fora de casa, eu senti um calor imenso, e era julho, era frio, tava todo encasacado. E quando eu olhei pra cima, tinha algo imenso em cima da casa, e não fazia zero barulho. E tinha um formato de disco, aquele que a gente tanto ouve falar, e uma coloração alaranjada, avermelhada. Só que, calculando hoje o que eu vi, eu acredito que daria uns 2 campos de futebol. Estava em cima da nossa quadra ali, que a gente morava tudo em família, e aquilo ficou parado uns segundos, até eu me levantar. Quando eu dei uns passos para trás, aquilo subiu, sem fazer barulho nenhum, mas aquilo subiu quilômetros para cima. E tu foste o único em ver isso? Naquele momento, sim. Depois eu descobri, dias depois, que várias pessoas na cidade teriam visto também o objeto, né? Enfim, aquilo subiu até virar uma estrela e sumir no céu. Então ali foi a prova que eu precisava para dizer, não, aquilo tudo que o meu avô contou, que o meu pai e minha mãe contavam desde pequeno, era real. Eles realmente viram aquilo, né? Então daí, a partir dali, eu tomei como um estudo sério. Eu vi que aquilo tudo aquelas pessoas que às vezes tinham medo de contar, tinham medo de falar por ridicularização, elas, quem sabe, estavam sofrendo por não poder expressar algo muito maior do que a história que a gente conhece nos livros, né? Os livros seriam bem mais interessantes se tivessem eles. Eu ia gostar muito mais do colégio na época, né? E usei isso pra divulgar, né? A partir daí veio o blog, veio o site, enfim, hoje o canal, né? Mas eu posso dizer que eu vi algo que eu não consigo explicar até hoje, né? E tu teve outras vivências, outras formas... ali tu viste um disco, né? E tu teve outras vivências dentro de experiências de ver eles?
tive mais dois momentos, mas daí todos os momentos bem mais sutis. Ver as luzes pairando, parando e tendo um sentimento de que aquilo ali não era algo... A gente já conhece aviação, eu sou apaixonado por aviação, então a gente sabe o que é um avião, um helicóptero, um drone, um satélite passando, né? Muitas pessoas se confundiam com o Starlink tempos atrás, que era aquela fileira de satélites. A gente explica, sempre tenta explicar ao máximo no canal também para as pessoas sobre o que é o desconhecido, não identificado, o fenômeno aéreo não identificado, e o que é coisas do mundo, né? Coisas mundanas. E nesses dois momentos a gente viu, em um deles até quem me chamou foi minha namorada Manuela, viu na janela e me chamou, vem aqui ver, que ela também, né, abraça a causa alienígena. E eu fui ver realmente um negócio em cima de Veranópolis lá passando, e daí também, dias depois, todo mundo veio mostrar as imagens que, enfim, tinham feito e tal, né? Só que com o celular, no final das contas, parece apenas um pontinho, mas todo mundo tem a mesma descrição no final da história. Tá certo. E, Fer, quando a gente vê essa questão de talvez seres mais evoluídos, porque o que nos chega através de muitas matérias que tem na TV e tudo mais, é que são seres com uma evolução maior, até com um entendimento maior. Como tu vê isso, Fer, sobre pensar em extraterrestres? Então, assim como o Tom, né? A minha mãe me levava para benzer das bichas, né, quando eu dizia que estava vendo coisas. Então, desde muito nova, eu também pude sentir, se fossem espíritos, se fossem energias. Eu sempre tive uma pegada fora da caixinha. Então, o que eu penso hoje, né? Porque muitas vezes eu também me pego, como o Tom falou, será que é isso? Porque tem horas que tu tenta discernir o que é espiritualidade, o que é algo que tu tá enxergando e o que é uma paranoia, né? A gente tem uma linha tênue na condição humana para isso, né? Então, para mim, olha só, quando a gente pega os estudos científicos, né? Estar na condição humana é ter 5% de consciência da vida. O que é esse 95% inconsciente que falam? Né? Da onde vem isso? Essa genética que a gente tem. Então, será que esse inconsciente não sou eu em uma outra frequência dimensional, em outro planeta, sei lá, em outra que a gente fala hoje que tem as dimensões diferentes, né? Porque aqui eu tenho 5%, eu tenho emoções humanas, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso me relacionar. E isso, num outro olhar, num olhar mais espiritual, a gente não teria, né? Então, é algo que, sim, eu acredito, e vinha na viagem falando com o Tom, né, que nós temos planetas, e a gente olha para as pessoas e diz assim, tu parece do mesmo planetinha da outra pessoa, porque vocês se parecem, elas não são nem da mesma família sanguínea, né? E tu olha uma artista de TV que parece com alguém, tu conheceu uma pessoa agora que lembra uma amiga da infância. Então, eu acredito, né, isso é particular, é meu, né, que sim, que nós temos planetas diferentes, em espécies diferentes aqui na Terra, vivendo experiências diferentes. E o que me fez convidar o Tom, eu queria compartilhar com o pessoal de casa que uma das experiências mais lindas que eu vivi no mundo espiritual foi uma vivência que o meu mestre Nelson, que já desencarnou, ele fez uma vivência conosco da nossa família estelar, nos entregando para a família da Terra. Né? Por que a gente viria para a Terra através deste pai e desta mãe para a experiência. E aí eu trouxe hoje, Doug, se tiver aí as duas imagens, eu trouxe duas imagens da gestação, o início da gestação, né? Ali uma gestação com cerca de 6 semanas. Só não vê um ET aí quem não quer, né? Isso é mais parecido com Ananias do que com nós. Então, nós vamos nos tornando humanos dentro do ventre materno, né? Porque agora tem uma outra imagem de uma gestação, então, com 8 semanas. Olha isso. É muito mais Ananias que nós. Né? Então, do meu coração, Fernanda, nós chegamos aqui na Terra, nós desembarcamos de uma nave que chamamos de mãe, né? O útero, ele é uma caixinha, ele é uma nave espacial que transforma esses seres de luz, esses espíritos, essas almas, em um humano. E que depois a mãe vai desembarcar esse humano aqui.
E quando o Tom fala que pensar em extraterrestre é o que não está na Terra, né? É isso que a palavra quer dizer. Se a gente pensar em Jesus de Nazaré, ele estava terreno, ele estava humano. E Cristo? E aí a gente vai lá na Igreja Católica. É morrendo que se vive. Se vive no quê? Em outro plano? Em outra frequência? Se volta para o planeta? Eu não sei. Nós não sabemos. E eu sou uma pessoa extremamente questionadora e acho que a curiosidade é o que me move. Não aceito respostas prontas, eu quero conversar com pessoas que olham de outro jeito, nem que seja para eu duvidar delas. Mas entender, poxa, será que existe algo maior? O que era aquele arcanjo, o Miguel, que chegava e dizia o que precisava ser feito para Moisés? O que é isso? Da onde ele vinha, para onde ele comia, ele dormia? Então, que a gente possa se questionar, a história está ali, está na Bíblia. A casa do Pai tem muitas moradas. O que seriam isso? Seriam eu em pedaços das minhas próprias moradas? Seriam seres? Nós não sabemos. Então, a ideia é que a gente possa tentar abrir um pouco a visão e perceber, poxa, o que é isso? Então, se precisa ter uma evolução maior ou menor, a palavra evolução ela é relativa, a doença evolui também, né? Então, se a evolução é para mais ou para menos positivo ou negativo, é uma questão de ponto de vista. Mas a mim acalenta muito entender que eu venho para a Terra, nesse personagem Fernanda, para uma experiência humana, e que nada que tem aqui na matéria eu vou levar. Então, algo eu vim fazer aqui. Bom, se tem algo que gerencia isso, se fui eu em outra consciência que decidi vir, nós não sabemos. São apenas pontos de vista. O que nós sabemos é que o Tom traz daquilo que foi visto e que foi provado, né? E nós sabemos que sim, vivemos milagres todos os dias. Né? Coisas que a ciência prova, que não vai mais gestar e a pessoa tem um bebezinho. Que a pessoa vai morrer de uma doença e a pessoa se cura. Para mim, Fernanda, tecnologia de ponta hoje na Terra, a mente humana. A mente humana é a tecnologia de ponta do planeta. Bom, se a gente acha que ela é a mente humana e ela não é humana, pode ser também, né, Tom? Tá certo. Olha só, questionamentos como esses vamos falar mais agora no próximo bloco. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar e está com um papo super bacana. Então, fica conosco e a seguir retornamos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. 80ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Dia 12 de outubro, às 15 horas, transmissão pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: Átria, Carnevale Imóveis, Contabilize Serviços Contábeis, Funerária Dec Giovanni, Juste, Supermercado São Pellegrino, TMZ Pedras Decorativas, Zifarma Farmácias. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo.
A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre vida extraterrestre e espiritualidade. Estou aqui com a Fer, lá do Prana, e com o Tom Miller, também para falar um pouquinho das suas vivências dentro de toda essa busca desse conhecimento na vida extraterrestre. E agora, então, falando sobre evolução, porque eu questionei a Fer sobre evolução e ela disse, não, evolução é ponto de vista. Doença também evolui. Eu gosto quando ela faz alguns comentários como esse, porque dá no meio, dá na pinha, né? E como nós vemos, Tom, no teu caso, nos teus estudos, como tu vê essa questão de tudo que é extraterrestre? E mesmo porque aqui nos bastidores o Tom recém falou, quando falaram dos anjos, eu me cocei. Então, por favor, eu gostaria que tu falasse sobre isso também. Não, quando a Fê tocou no assunto dos anjos, Jesus de Nazaré, tudo que está na Bíblia, ele foi um livro totalmente editado, tem mais alegorias ali, tem um sentido figurado, mas se houve aquela vivência deles, eles viram alguém, eles viram algo palpável para eles poderem dizer que tiveram esse contato todo, né? Tanto com os anjos, o próprio nascimento de Jesus, a estrela de Belém. Muitas pessoas não sabem, mas a estrela de Belém ela foi pesquisada pela NASA por muitos anos, nos anos 80. Eles tentaram descobrir como que uma estrela guia uma pessoa. Então foi feito um estudo astronômico, né, para voltar na época e tentar explicar de uma forma científica que sim, essa estrela cruzou aquela linha da onde esses 3 reis magos estavam indo com seus camelos e eles perseguiram um cometa, o cometa Halley, né? Que poderia estar passando ali naqueles dias e lá, por alguma aventura, estava a manjedoura. Então, eles voltaram com os cálculos até o tempo, lá mais ou menos, eles fizeram uma linha, um cálculo de erro, né, também, porque eles não sabem ao certo a idade de Jesus. Então, eles viram que naquela época, em torno de 10 anos, 15 anos de erro, não existia a cometa Halley. Não existia nada passando lá. Então, estrela cadente não é porque é segundos. Isso eles descartaram, né? Um meteoro caindo na Terra também não é. Então eles ficaram com a ideia de que o que moveu aquelas 3 pessoas, se isso realmente aconteceu, como diz a Bíblia, foi algo inteligente que estava no céu. Não era o Sol, não era nada natural. Então caiu em cima da manjedoura, levou até a manjedoura, era algo inteligente. Ponto. A NASA colocou aí. Agora, o que era, se essa história é real ou não, enfim, só pode ser resumida a isso. Os anjos, a mesma coisa. Se pegar os apócrifos, a maioria da galera que vai pra igreja, diferente da igreja, lendo o livro sagrado, a Bíblia, vai ver que é tudo muito polido. Ele é um livro bem resumido. Mas os apócrifos, eles dão uma dimensão muito maior, que são os livros que a Igreja Católica removeu, segurou para ela. Esses livros ainda estão lá no Vaticano, quem quiser pode pesquisar, só que é muito difícil de traduzir eles, então algumas pessoas dedicaram a vida a fazer isso, né? E neles, eles falam dos anjos que vêm em panelas ferventes, que descem em carruagens douradas, usam botas. Essa parte tem no livro de Ezequiel. No início do livro de Ezequiel, ele já começa dando a letra, que os seres desceram com uma cinta de ouro, com botas de ouro, e
em meio a luzes que desciam do meio das nuvens, né? É algo assim, cada Bíblia explica de um jeito, né? Então ali a gente já tem mais ou menos uma pulguinha atrás da orelha de que, tá, mas então ele tá vendo um ser que se hoje, colocasse hoje um astronauta, né, nosso, ali naquela situação ele ia estar vestindo botas, um cinto, uma roupa especial, um capacete e ia estar descendo do meio das nuvens, né? Pra se comunicar com aqueles seres ali, né? De tantos anos ali de diferença, tantos milhares de anos de diferença. E aí faz a gente questionar essa evolução, né? Tanto deles, o quanto eles estão na nossa frente para chegar lá na época de Cristo e se comunicar, né? Quanto o próprio Jesus, como que ele veio, como ele foi parar ali, de uma forma que a mãe dele seria virgem, então, e deu à luz a esse ser tão evoluído na época, né? Não olhando pelo lado de um super-homem com poderes, voa, transforma a água em vinho, mas pelo psicológico dele, pela mente que ele tinha, pelo jeito que ele via a vida em relação àquelas pessoas lá que na época, né, não entenderam ele, foram lá e mataram ele. Mais fácil, né? Porque o cara tinha uma consciência, assim, estrondosa sobre a vida. E pode ter sido, então, um fruto desses seres aí que primeiro conheceram o terreno, conheceram as pessoas, ajudaram elas, né? Esses anjos, né? E, por fim, chega o cara ali para tentar mudar, evoluir as pessoas, né? Não deu certo e não deu, né? Sim, uns evoluíram pro mal, uns pro bem, né? Isso aí. E tá todo mundo evoluindo. Não, e quando a gente fala, eu lembro sempre também, Fer, que tu sempre busca o assim na terra como no céu, né? E agora o Tom tendo toda essa fala faz com que a gente veja diferente toda essa questão espiritual, porque a gente ora para o céu, sempre, né? Os deuses sempre estão no céu. Estão no céu. E nós não... É então, difícil ter esse olha só, entendimento. se a gente parar para pensar, terra, né? Matéria. Então, eu preciso de um papel me provando, eu preciso do dinheiro para pagar a conta, eu preciso de uma pessoa para abraçar, uma cama para dormir. Matéria. Então, esses anjos, Cristo, né? A Virgem Maria, ou todas essas orações que nós fizemos a esses avatares, né? Eles não são terrenos. Eles não estão em matéria. Eles estão numa outra frequência dimensional, que nós não sabemos o que é. Então, quando o Tom fala, poxa, eles estão aqui, a gente que não está querendo olhar. Né? Quando a gente olha o desenho de uma gestação, quando a gente fala com, eu sou devota ao santo tal, eu sou... Poxa, onde ele está? Ele não está mais na Terra. Ele está em outro plano. Então, independente de pensar no Ananias, né? Mas que a gente pare para pensar em imagens que a gente vê ou para quem a gente fala, quem são anjos, o que é isso? Eles não estão terrenos, eles estão em outro plano. E quando eu fiz essa vivência da minha família estelar, me entregando para essa família na Terra, eu vinha falando pro Tom, não tem como descrever que emoção era, que forma geométrica era. Eu não sei nem se tinha forma. Então era algo que era... Hoje a gente falaria uma palavra divino, mas ainda assim ela seria maior que isso. Porque é uma experiência que nós não sabemos entender, a gente não sabe entender uma gestação. A gente sabe que hoje a gestação, ela é responsável pelo caráter da pessoa. A gente já nasce com aquele caráter. A gente forma personalidade até os nossos 7 anos de idade. Mas o caráter, ele é uterino. Então, as emoções da mãe, as contrações do útero, se ele ficou mais frio, se ele ficou mais quente, se ele apertou ou não, já deu uma predisposição a eu, na experiência humana, perceber o que seria aqui na Terra. Né? Então, como é que o Tom vai me fazer o que ele faz? Ele já nasceu numa família que já olhava para isso, que já tinha histórias ali. Então, do planeta que ele veio, da constelação que ele veio, da família estelar que ele veio, entregaram ele ali, porque seriam pais que despertariam ele para isso. E a gente acaba... Eu penso que tudo isso que a gente tá falando, a gente liga muito à imagem. Porque o que acontece? É estranho de falar de anjos e ver o Ananias, por exemplo, né? Por quê? Porque os anjos, a gente tem aquela versão, aquela visão, porque a gente cria imagens para que a gente possa se identificar com elas.
Sim, uma visão humanizada, né? Botar um nariz, botar um braço. E até hoje acontecem as pessoas que relatam a abdução, né? Elas dizem que o encontro delas lá em cima são com seres angelicais, de uma feição muito plena, de paz, os mesmos escritos na Bíblia. E muitos que questionam isso, eles respondem como, se a gente se mostrasse como a gente realmente é, vocês se assustariam, pois não faz parte disso, não faz parte do sistema de vocês. Então a gente tenta ser o mais próximo do homem possível, que vocês veem, que vocês são colocados desde que nasceram. Tem relatos assim? Tem. Então, Tom... Tem relatos eles não descrevem a gente veio conversando isso sobre as formas de outros seres que nós não entenderíamos, nós ficaríamos chocados, quem sabe. E muitos fazem isso. Muitos usam roupas que a gente não consegue ver, né? Até num desses relatórios que eu trouxe aqui da Força Aérea Brasileira, o capitão que comandou a operação, ele teve um contato com o ser. Foi o único que teve contato entre os militares. E esse ser não estava mostrando o rosto. Ele acha que justamente por isso, porque causaria algum sei lá, um impacto nele, né? Então ele disse, o mais próximo que conseguiu chegar foi, ele estava vestindo uma roupa de mergulhador. Foi o que ele conseguiu explicar. E ele colocou a mão no peito dele e falou, a gente não veio aqui para fazer mal para ninguém. E ele disse que ele sentiu a maior paz do mundo quando aquele ser encostou a mão nele. Isso em 77, lá no Pará, na Ilha de Colares, né? Então, no lugar mais inóspito da face da Terra, um ser que veio sei lá da onde para pesquisar o ser humano, enfim, colocou a mão ali e falou aquilo. Mais ou menos aquela calmaria de quando os anjos na Bíblia encostavam nas pessoas e acalmavam, tiravam a dor das pessoas, né? Então, tem uma ligação estreita entre eles, entre esses seres angelicais, entre o formato que eles adquirem para poder se comunicar com nós aqui. Claro que isso é um estudo que acho que a gente vai passar gerações até poder entender, compreender, se eles não quiserem aparecer aqui, né? Uns veem os Ananias, né? Alguns abduzidos veem as criaturinhas de olho preto, magrinhos, como se eles fossem operários desses seres maiores, que são os angelicais. Tem todo tipo de relato, né? Os que mais tem são eles chamam de Grace, esses seres, os cinzentos, né? Mas a gente gosta de colocar eles como verdinhos, por algum motivo. Ele é um motivo bem mais complexo. Um dia a gente pode conversar sobre isso, por que eles são verdes, porque a gente vê eles como verdinhos, né? De Marte. Mas, no total, a gente tem a ligação entre seres angelicais, os seres, os Greys, né? Os baixinhos, os operários, e as formas que a gente não consegue decifrar, né? Que são luzes. Um dos meus familiares, quando viu o OVNI, né? Quando era pequena, a minha madrinha, ela descreve aquilo que a Fer descreveu. Luz. Ela não viu pé, não viu mão, não viu nariz, não viu nada. Ela viu 3 serizinhos que ela chamou de anjo. Foi a primeira coisa que veio na cabeça dela. Ela correu pro meu avô e falou, eu vi 3 anjos. E eram 3 luzes saindo daquele disco, foram perto de uma plantação, pegaram alguma coisa, subiram no disco e foram embora. E era apenas luz. Olha só. Não, é curiosíssimo. Eu digo assim, ó. Pra quem tá achando que fazer ligação, às vezes, com anjos, isso e aquilo, não é a sua verdade, tá tudo bem, tá? Porque aqui a gente traz... é um conhecimento diferente, é diferenciado. Daqui um pouco, pra quem tá assistindo, comece a criar essa vontade de buscar algo e começar a aprender algo sobre isso também, né? Mas como é legal a gente ter noção de todas essas vivências e sim a gente poder trazer tudo isso, porque são formas de ver. Porque, sinceramente, o correto... Na forma humana a gente não tem consciência, né, Tom? É a questão dos 5%, né, Fer? Então, assim, convido para ficarem conosco, porque o próximo bloco também vamos ter mais explicações e voltamos a seguir.
80ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Dia 12 de outubro, às 15 horas, transmissão pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: Átria, Carnevale Imóveis, Contabilize Serviços Contábeis, Funerária Dec Giovanni, Juste, Supermercado São Pellegrino, TMZ Pedras Decorativas, Zifarma Farmácias. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre vida extraterrestre e espiritualidade aqui com a Fer do Prana e com o Tom Miller também para falar um pouquinho sobre todos os seus estudos. Antes de continuarmos, eu gostaria de deixar aqui um recadinho da Beneduzzi para você, que toda segunda-feira é dia do tênis na Beneduzzi. Então, 15% de desconto nos tênis. Então, lembrou que precisa, segunda-feira dá uma passadinha lá, que facilita muito. A quarta-feira é dia do jeans, também com 15% de desconto. E também eles estão com algumas promoções. Então, pessoal, aproveita, tem calças Pantacur a partir de R$ 89,90, blusinhas a partir de R$ 29,90, sandálias R$ 49,90 e sapatilhas por R$ 59,90. Então, realmente, vamos aproveitar, né? Porque começa a mudar a estação, a gente já quer mudar um pouquinho do nosso guarda-roupa, então aproveitem. E agora eu vou continuar o nosso papo, porque ele está quente. O que eu digo, cara, quantas coisas nós acabamos acreditando, porque sempre foi colocado na nossa vida de tal forma. Mas nunca nos abrimos a ver de formas diferentes. E não é aqui que eu vou dizer, não, eu vou mudar todas as minhas crenças no dia de hoje. Porque a gente sabe que não é bem assim. Agora, ouvir, ter essa compreensão e dizer,
Tem sentido, faz sentido. E por isso que eu sempre falo, a gente tem o programa Ponto a Ponto da segunda-feira, onde as pessoas colocam os seus pontos de vista. E às vezes tem uma pessoa de esquerda e uma de direita. E eu só digo assim, faz sentido o que os dois dizem. Então, assim, quando a gente consegue abrir um pouquinho mais para poder ter um entendimento aí, é conhecimento. Né? E quem sabe a gente passe dos 5%, Fer. Se for para ser assim, senão não, né? Mas a nossa espécie, ela vem evoluindo, né? E a gente vem percebendo, vem evoluindo no sentido positivo e negativo da palavra. Porque sim, a gente tá podendo ter máquinas que fazem nós do outro planeta, do outro lado do planeta, podermos nos ver num aparelho. Né? E também estamos ainda matando, roubando. Então, estamos evoluindo dos dois lados e isso é necessário. Né? Então, se vem seres de um planeta para fazer alguma coisa, de outro planeta para outra, mas que para a Matrix possa funcionar, tem que ter várias funções diferentes, né? É isso. Então, se a gente pode olhar para isso e pensar que talvez tenha algo maior, talvez acalente um pouquinho a vida na Terra, né? Com certeza. Tom, quando a gente vê essa questão de quem vê os extraterrestres. Por quê? Te digo, eu sou apaixonada, tem um espaço lá no sítio que eu amo, que é um topo de morro, e eu fico deitada. Às vezes a gente acende uma fogueira e fica lá. E eu fico olhando para tudo quanto é lado. E, sinceramente, eu vejo coisa colorida, vejo coisa normal. Aí tem os que são das empresas, como é que fala? Agora fugiu o nome. Enfim, que a gente sabe que eles estão aí a serviço das empresas e tudo mais. Então, acaba tendo muitas luzes no céu, tem muita história aqui. E tem gente que diz, não, eu sei que aquilo não é um... Ai... Satélite, isso aí. Não é um satélite, isso aí. Mas eu não sei se não é. E eu não tenho essa ideia. Ou, por exemplo, nunca vi uma luz, nunca vi um ser. Existe a questão de pessoas que veem e pessoas que não veem? No meu estudo, eu acho que tem uma ligação, uma conexão... já familiar, uma ramificação familiar. Pelo que eu pesquisei até hoje, as pessoas que viram, os pais já viram, os avós já viram, sempre tem uma linhagem que passou. Às vezes a gente perde isso porque as pessoas ficam receosas de falar disso, né? Então, às vezes, os pais já se vão dessa terra sem contar que viram muita coisa, né? E então a gente não sabe aonde começa a história. Mas a maioria das pessoas tem essa conexão. Se o teu pai já viu, provavelmente em algum momento tu vai ver também, né? Ou vai sentir a presença. Tem vários modos de ver eles, né? Não apenas no palpável. Tem muita gente que acorda na noite. Eu já ouvi a história de uma mulher que ela estava grávida e ela acordou na noite e o quarto inteiro dela estava azul. Tava azul e tinha uma criaturinha do lado. E ela não sentiu medo em momento algum. Isso foi em 2008, lá em Ibirubá, no interior de Ibirubá. Um casal muito simples, numa época que nós não tínhamos a internet que a gente tem hoje. Uma família que, na minha opinião, jamais inventaria uma coisa dessas, até porque ela não quis que eu divulgasse isso. Ela pediu, tu pode guardar para ti, quer estudar o que aconteceu... Mas, por favor, não conta, senão a gente vai ficar pobre e não vai ter onde morar, né? Eles moravam numa fazenda e cuidavam dessa fazenda pro pessoal. E ela ganhou uma marca atrás no tendão. Ele veio com uma varinha e fez... Ela viu essa varinha, mas não viu o que a varinha fez. Daí, lá no dia da entrevista na rádio, ela puxou a calça assim e tava um formato de Y. E ficou uma marca, parecia uma queimadura, mas ela falou, não queimou, não doeu, até hoje eu não sinto nada. E provavelmente ela é uma dessas linhagens que ela falou, que os pais viram, ela recebeu isso, provavelmente essa criança que agora deve estar grande já, também vai em algum momento ver. Então tem esse lado, eu estudo por esse lado. Agora se eu te disser assim, aquela vez que eu vi aquele negócio em cima da minha casa, se eu já estava preparado, eu já estava lá, eu quero ver vocês, eu estudo há muito tempo, nada.
Eu era trinovo, não sabia nada sobre nada, simplesmente apareceu em cima de mim. Assim como aparece pro senhorzinho que mora no interior do interior e nem sabe o que é um disco voador, nem sabe que o homem foi pra lua, e eles aparecem. Agora, o porquê disso, porque aparece para que ele não pousa na frente da Casa Branca ou em cima do Senado e mostra pro mundo inteiro que eles estão aqui, né? Eles costumam aparecer em lugares inóspitos, assim, e despertar uma pessoa que não vai fazer diferença numa sociedade, né? Então, esse é um dos grandes questionamentos, o porquê que os extraterrestres não aparecem para todo mundo uma vez. Claro que tem o caos social que isso geraria, as guerras, e na minha teoria, que eu estudo e acredito desde o início, é que o governo ridiculariza toda essa história, desde a ufologia científica, que eles mesmos colocam as provas, até a parte espiritual, né, da ufologia, é porque eles sabem que eles vão perder o controle. E a hora que o povo tiver controle, daí se foi a engrenagem toda que eles criaram há muito, muito tempo, né? Então eles têm que ridicularizar isso ao máximo para deixar isso guardadinho para um e outro biruta, né? E tirar esse poder do povo de dizer, não, sim, eles existem. Eu vi os próprios pilotos aqui do relatório americano. Quando o governo americano lançou esse relatório, todo mundo esperava que eles fossem falar, os extraterrestres existem, aqueles ETzinhos verdes do filme existem, e os discos voadores existem. O que ia acontecer depois, sabe? Daí a galera ia começar, e a Bíblia, e Jesus, e enfim, o segredo de Fátima lá, né, a visão de Fátima. Até hoje ninguém toca nesse assunto, mas desceu o sol aquele dia, aquela manhã lá para 45 mil pessoas. O sol desceu e secou, porque estava chovendo, tinha uma chuva terrível aquele dia, e 45 mil pessoas viram o sol descer. Então está tudo registrado à moda antiga. Mas isso tudo vai sendo acobertado, né? Então, às vezes acontecem esses contatos com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas na maioria, pessoas com pouca instrução é que acabam vendo, ou sem nenhuma ligação com a ufologia, acabam vendo eles. E nós estamos aqui, quero ver. Eu vi aquela vez e foi a vez que mais me marcou. Essas outras vezes que eu vi, mas não me chamaram tanta atenção. Mas até hoje, eu tô sempre olhando pro céu e esperando, vamos lá, apareça, venham, se quiserem vir, tiver espaço, eu nem pego a poltrona da janela, eu fico no corredor mesmo, vamos. Tá certo. E, Fer, quando a gente fala sobre toda essa questão, e me vem muito o pessoal falando sobre quem tem mais a questão sensitiva, mais aflorada, enfim, e isso é dentro daí uma colocação dentro da questão da espiritualidade. Porém, mas para eu não perder o assunto, porque eu quero muito chegar no assunto da bancada desses seres. Fer, fala um pouquinho para nós como é vista essa bancada, ou como ela é. Sim. E vinha falando com o Tom, né, sobre esse estudo, porque eu vejo lá do meu lado, do meu lugar, mas o Tom, ele estuda tanto a parte da ciência como da pseudociência, né? Então, nós temos esse tal juízo final, né, que várias linhas religiosas e várias linhas espirituais falam, a ufologia também fala, né? Então, que teria essa mesa de deuses, né? Ufologia, depois o Tom explica melhor isso pra gente, que a ufologia não acredita em um único Deus, e sim em deuses, né? Então, quando o Tom falou antes, né? Tem o pessoal da administração dos humanos que não quer que se saiba que existe algo a mais. Então, para mim, fica muito forte, sabe? Existem seres de vários planetas com missões diferentes, um quer que saiba, um não quer que saiba, mas tudo é um laboratório, tudo é uma experiência, e é para isso que a gente está aqui. Uma crença particular minha. Então, se essa mesa de deuses, que dentro da espiritualidade também se fala em conselho kármico, né, onde teriam ali Saint Germain, né, aqueles seres ascensos, onde na Igreja Católica a gente vai falar sobre quando tu chegar no teu juízo final e tu tiver que fazer o acerto com a divindade, como que fica isso. Então, dentro dessa área da ufologia, onde tu teria esse apego à matéria,
Então, tem muitas pessoas que estudam ufologia, depois o Tom explica a linha dele, que fazem tudo para que possam se desapegar aqui da matéria, dos bens materiais, né? Para que quando chegue nesse juízo final, onde tu vai ser tomado, o que te faltou na Terra? Me faltou dinheiro, me faltou fama, me faltou... Que aí tu seria apegado a isso e aí viria para a Terra para viver essa experiência com aquilo que tu decidiu ter, mas abrindo mão do restante. No Egito, e quando a gente para olhar para aquelas figuras egípcias, né, gigantescas, Horus, né, com aquela cabeça de ave, o corpo humano e um serzinho humano dentro. Né? Então é tudo muito louco. Eu fico olhando para aquilo e digo, gente, como é que as pessoas não se perguntam? Eu sou muito questionadora, sou muito curiosa. Então, nessa roda de Sansara, que aí quando tu chegasse lá em cima, assim como tu tratou quem estava por baixo, né? Vai ser como tu vai ser tratado quando a roda girar. Então, são vários estudos, são várias formas. Então, no meu coração existe algo muito grandioso e que nós, na experiência humana, só podemos nos questionar. Né? E como é que é a tua visão, então, dentro dessa bancada também? Porque a Fer disse por várias vezes, e como a gente tá chegando ao final do programa, eu não posso deixar de pedir sobre isso. A gente vinha conversando na vinda pra cá, e eu acho que a história mesma só muda os personagens, né? A ideia do juízo final, enfim, o que a gente vai encontrar lá do outro lado, tem muito a ver com o que a gente fez aqui na Terra, né? E da parte ufológica, dos seres, dos relatos que eu estudei, muitas pessoas são acalentados ali por seres angelicais, seres do bem, que enfim, te levam lá para o outro lado para mostrar como é que foi a vida aqui e tudo mais. É meio que puxa mais para um lado do espiritismo, né? Só que com esses seres que a gente fala tanto na ufologia, que a Bíblia fala tanto, os anjos, né? Não muda muito da explicação da fé. E a ufologia, sim, ela tem esse lance dos vários deuses, até porque tem o Egito, tem os maias, né, tem o deus do sol. A ufologia antiga trata de muitos deuses. A ufologia moderna, ela já acabou saindo da parte dos deuses. Ficou tão científico, ficou aquela coisa ciência, Deus e ciência. Eles acabaram tirando essa parte de Deus pro lado. Por isso que eu já não curto muito ficar pender só pro lado da ufologia científica. Acabou tirando a parte do sentimento, a parte mais da alma do negócio, né? A ufologia antiga, a milenária, aquela bem antiga lá que a gente vê nos programas alienígenas do passado, já tem uma pegada mais espiritual, de como eles se tratavam, o que vinha depois da morte, né? Mas, em resumo, eu acho que muda só os personagens. No final a gente acaba vendo como é que foi a balancinha aqui na Terra e sendo tratado assim do outro lado, né? E aí a gente tem uma passagem para sermos extraterrestres. Né? É isso aí. Pessoal, agradecendo demais a vocês que vieram falar um pouquinho. Gente, precisaria de muito mais tempo para isso, pelo amor de Deus. Num outro momento, Tom volta aqui para falar, né, junto com a Fer, falar um pouquinho mais sobre toda essa questão da espiritualidade e os extraterrestres, que no final estamos vendo que tudo se interliga, como a Fer fala em todo o programa que vem também. Agradeço, Fer. Obrigada, mais uma sexta. Obrigada, Laura, obrigada, Conecta, como um todo, por abrir, né? Para que a gente possa falar um pouquinho, como disse o Tom, os birutinhas, né? E eu sempre falo, sim, louco, o que seria normal? Né? Então, quando a gente acha um padrão de normalidade, todo o resto é louco. Então, talvez para alguns, né, a gente seja bem birutinha mesmo. Isso aí. Obrigada, Laura. Obrigada, Tom. Obrigado. Mais uma vez na Conecta e hoje por falar, realmente abrir um pouquinho do teu conhecimento para nós. Que agradeço. E venham os próximos. Então, agradecendo o pessoal que está aqui comigo, agradeço a você que está em casa nos acompanhando essa noite, convido para que continuem com a Conecta Mais e amanhã é sábado, um abraço a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Até.
Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.